Esse versículo da Palavra de Deus, que vai nos conduzir a uma reflexão na mesma, encontra-se no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, apenas o versículo de número 29. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, diz assim: Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Fala, Deus, ao nosso coração pela Tua palavra. E a oração fazemos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós temos vivido um tempo difícil, um tempo nunca antes vivido ou experimentado pela nossa geração, um tempo de grandes restrições, dificuldades, limitações, preocupações, decorrente dessa pandemia que se instalou por esse vírus chamado Covid-19 ou coronavírus. E a crise se instalou. As preocupações e o medo tomou conta de muitos. O luto, que era uma coisa rara de se perceber próximo a nós, tornou-se algo muito comum, através dos noticiários, através dos comentários de redes sociais, através de diagnósticos estabelecidos por juntas médicas, por médicos, e assim nós vamos acompanhando o acúmulo, o acréscimo de mortes e mortes e mortes, gerando luto na vida de muitos distantes de nós e próximos de nós também. E a verdade é, queridos, que essa crise é uma crise que não tem uma fórmula, uma maneira de nós nos livrarmos dela. Não tem uma fórmula e uma maneira de nos livrarmos dela, a não ser que tomarmos as devidas precauções para um não contágio, mas acima de tudo, se nós de fato nos curvarmos diante do Senhor e clamarmos misericórdia, clamarmos a tua intervenção, clamarmos que Ele de fato entre com providência nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos familiares, entre com providência na vida dos nossos amigos, daqueles que estão próximos de nós, daqueles que estão distantes de nós. Nós carecemos da misericórdia de Deus nesse tempo atual. E para que nós, de fato, queridos, possamos exercer ou praticar esse reconhecimento da misericórdia de Deus, nós precisamos recordar uma prática de muito esquecida. Precisamos, queridos, tomar novamente, retomar a prática dos joelhos dobrados. Precisamos novamente retornar à prática do quebrantamento. Precisamos novamente, queridos, tomar a atitude de nos colocarmos diante do Senhor de forma inclinada, dobrada, vergada, curvar-se diante do Senhor, joelhos dobrados. O profeta Jeremias, ele vive uma época de crise, onde a nação estava vivenciando um cativeiro que os otimistas diziam que haveria de ser apenas por 7 anos. Mas Deus o conduz como profeta e, sendo ele boca do Senhor naquele tempo, ele profere uma palavra dura para o povo. Olha, não serão 7 anos apenas, mas serão 70 anos. Ou seja, uma crise que se instalou, uma crise que perpetuaria até que décadas e décadas e décadas, até completar 7 décadas,
crise haveria de se manter no meio do povo de Deus. E o profeta, então, é colocado por Deus ali naquele lugar para trazer não apenas uma palavra de juízo, mas também uma palavra de consolo. Não trazer apenas uma palavra de juízo, mas também uma palavra que levasse o povo ao arrependimento. E olha, queridos, que o capítulo 3, versículos que seguem a partir do versículo 22, ele fala de esperança, a esperança de auxílio pela misericórdia de Deus, no meio do caos, no meio da crise, no exílio, no meio, queridos, do sofrimento e da dor. Ele vai prestar as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E aí, passando para o versículo 29, ele faz uma proposta para os seus contemporâneos. Olha, ele diz o seguinte: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. No meio da crise, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das adversidades, resta-nos, queridos, uma prática de muito esquecida. Resta-nos, queridos, uma prática ignorada por tantos outros. Resta-nos, queridos, a prática de dobrar os joelhos. Resta-nos, queridos, a prática de colocar a boca no pó, como que um esvaziamento de nós mesmos, como que uma declaração de dependência do Senhor, como que, de fato, querido, colocando-nos diante daquele que tudo pode para interferir na nossa história, para interferir na nossa causa, para poder, então, observar, querida, a possibilidade de um livramento, a possibilidade de uma intervenção divina, a possibilidade de as misericórdias do Senhor continuarem se renovando nas nossas vidas e perpetuando no nosso ser, nas nossas famílias, na nossa igreja, na vida daqueles a quem nós amamos. Interessante que nos dias do Senhor Jesus, muitos que foram a Ele adotaram essa atitude dos joelhos dobrados. Interessante que, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, vai registrar, querido, de um pai que vai registrar, na verdade, a respeito de um leproso que pediu ao Senhor: se quiseres, Senhor, pode, purifica-me. Marcos, capítulo 1, versículo 40. E o Senhor Jesus intervém na história daquele leproso, faz com que, de forma miraculosa e poderosa, que só ele poderia fazer, o mal da lepra foi cessado, a cura se estabelece e aquele leproso é curado. E, embora que Jesus pedisse para que ele não espalhasse do fato ocorrido, ele sai publicando e falando e registrando o que Jesus fizera na vida dele. A Bíblia ainda fala, queridos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 17, fala a respeito de um jovem que chega diante do Senhor Jesus Cristo, se ajoelha diante dele em plena via pública, a rua, e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aquele jovem, embora fosse ele um jovem proeminente, embora fosse ele um jovem de uma postura ética ilibada, embora fosse ele alguém insatisfeito com a própria existência, num conflito existencial terrível, sedento de salvação, ele, na verdade, querido, vai à pessoa certa, vai com a certa pressa ao Senhor Jesus. No entanto, a palavra de Deus fala, querido, que ele não aceita a proposta de Jesus
e embora se coloque, se prostre diante de Jesus, ajoelhado, dobrado, vergado, o seu coração, o seu espírito, no seu íntimo, ele não se quebranta diante do Senhor. E Jesus fala então a respeito de uma proposta, de uma necessidade dele não colocar o coração nas riquezas que tinha. Vai, vende tudo que tem. E aí a palavra de Deus fala, queridos, que ele saiu dali entristecido, porque era dono de muitas propriedades. Então vocês veem que o fato de ter o joelho dobrado não é suficiente numa atitude mágica, uma atitude que é apenas externa, uma atitude apenas que é repetida de forma mecânica, porque tanto o leproso como aquele jovem se curvaram ajoelhados diante do Senhor, mas somente aquele que de fato tinha um coração quebrantado, um coração também dobrado, um coração rendido, como fora daquele leproso, como fora daquele homem que levou o seu filho, que estava endemonizado, registrado lá em Mateus capítulo 17, versículos 14 e 15, que se apresenta diante do Senhor também, ajoelhado, e recebe a bênção do Senhor. Portanto, é necessário ter os joelhos dobrados, a importância de ter o joelho dobrado, não como uma prática mecânica, repetitiva, mas que resulte também de um coração quebrantado, de um reconhecimento de que o Senhor, de fato, pode interferir na sua história, de uma declaração de dependência daquele que tudo pode e uma declaração de dependência de que somos insuficientes diante do Senhor. Ah, queridos, talvez foi nessa perspectiva que Jeremias fala aos seus contemporâneos, e essa palavra de Deus fala a nós hoje. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Em meio a essa pandemia que está aí instalada mundo afora, a gente vê ainda muito riso, muita alegria, muito festejo, mas pouco quebrantamento, pouco joelho no chão, declarando dependência do Senhor. Deus criou o ser humano ereto, mas ele precisa aprender a se curvar. Entendamos isto. Curvar-se, sobretudo, diante do Criador, mas também curvar-se diante do seu semelhante. Ele não tem facilidade para isso, é claro. O ser humano não tem facilidade para isso, é verdade. Em vez disso, ele é naturalmente resistente a qualquer atitude que o leve à curvatura, ao inclinar-se, ao vergar-se, a ajoelhar-se, a colocar a boca no pó. Uma das confrontações maiores de Deus ao seu povo no passado, uma das acusações feitas por Deus a Israel, era que eles tinham os tendões do seu pescoço eram como ferro e a sua testa era como bronze. Você poderá observar isso lá em Isaías capítulo 48, versículo 4, assim como em Êxodo capítulo 32, versículo 9. Dois tempos distintos, onde Deus trata o povo e os confronta na mesma situação. Dificuldade de vergar-se, dificuldade de quedar-se diante dele. Ah, queridos, essa criatura incurvável, essa criatura que não se dobra, não se ajoelha, não coloca o rosto no lugar onde estão os pés. Ser humano que não toma essa atitude, ela é dura. O ser humano é teimoso, orgulhoso, obstinado. Ah, queridos, o ser humano precisa descobrir a importância dos joelhos dobrados. O ser humano precisa descobrir, querido, a importância, porque, queridos, ele substitui os pés na prática da oração. Os joelhos dobrados substituem os pés na prática da oração.
Sabe por quê? Quando os nossos joelhos estão dobrados, os joelhos diminuem a nossa altura, ou a altura daquele que ora, e ao mesmo tempo aumenta a altura daquele a quem se ora. Apesar de que Deus é o Todo-Poderoso, totalmente completo, nada precisa ser lhe acrescentado, mas essa é uma atitude em que reconhecemos que Ele de fato é o Todo-Poderoso e nós, na verdade, somos totalmente dependentes dele. É sem dúvida, queridos, uma reverência aceita por Deus, que pode facilitar a nossa oração, que pode facilitar a nossa comunhão com Ele, desde que não apenas dobremos os nossos joelhos de forma mecânica, repetitiva, quem sabe até através de uma catequese herdada da cultura religiosa que herdamos dos nossos pais e avós, mas na verdade, querido, tem que ser resultado de um espírito que também esteja quebrantado diante do Senhor. Aquele jovem chega diante do Senhor Jesus e na verdade ele sai triste. Porque embora em via pública ele se dobre, ele se curve, ele se ajoelhe, mas na verdade o seu coração estava posto naquilo que é material, naquilo que é falível, naquilo que é corrompível, naquilo que pode ser corroído pela ferrugem, pode ser comido pela traça, bens e propriedades de nada valerão quando partirmos dessa existência para a eternidade com o Senhor. Ah, queridos, a importância dos joelhos dobrados. A importância dos joelhos dobrados. Nesse tempo temos vivido uma época em que precisamos redescobrir essa prática. Precisamos, na verdade, querido, nos curvar. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, querido, pessoas extremamente necessitadas aproximavam-se de Jesus e punham-se de joelho diante dele para suplicar-lhe graça desejada. E aí nós vemos, como já dissemos aqui no início, o caso do leproso, o caso daquele senhor, daquele homem com um filho endemonizado, o caso do próprio jovem que chega diante do Senhor, embora rejeita a proposta de Jesus. Quebrantamento é a palavra para mim e para você nesse dia. Quebrantamento, esvaziamento é a palavra para mim e para você nesta hora. Por isso que nós precisamos voltar aos joelhos dobrados diante do Senhor para orar, para clamar, para suplicar do Senhor misericórdia, graça, para que de fato, querido, declaremos que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é tudo e em todo, e a Ele nós nos curvamos, e se não for a misericórdia e a graça dEle, nós estamos falidos, destruídos, destroçados. Nós precisamos da sua intervenção, precisamos da sua graça maravilhosa, misericordiosa, manifestando-se nas nossas próprias vidas. Quando nós olhamos as páginas da palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos encontrar vários personagens que se puseram de joelhos em várias circunstâncias que precisam ser consideradas por nós no tempo presente. Se você lembrar, queridos, em 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo 13, registra que Salomão ficou em pé numa plataforma e diante do povo, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para os céus e orou. Olha que exemplo tremendamente maravilhoso. A palavra de Deus também afirma em Esdras, capítulo 9, versículo 5, afirma que o escriba Esdras nos conta que na hora do sacrifício da tarde, ele declara: eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgado e caí de joelho com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Que maravilha! No caso do profeta Daniel, registra-nos a palavra de Deus em Daniel, capítulo 10, versículo 10. Lá nós lemos que a mão de alguém o tocou sobre as suas próprias mãos de joelho, indicando assim uma curvatura maior, uma inclinação maior.
colocando numa posição literalmente de 4 diante do Senhor, quebrantamento. A palavra de Deus ainda fala, queridos, em Atos capítulo 7, versículo 60. Fala que quando Estevão estava a ser martirizado, o primeiro mártir do cristianismo, a ser apedrejado, diz a palavra do Senhor, querido, que Estevão caiu de joelho. E diz a palavra do Senhor, querido, que caindo ele de joelho, bradou ao Senhor: Senhor, não os considere culpados desse pecado. De joelho. A Bíblia fala ainda que Paulo, o apóstolo, quando chega em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e depois de os entregar a Deus, de os encomendar a Deus, diz a palavra do Senhor em Atos 20, versículo 36, ajoelhou-se com eles e orou. Cena ainda mais bela. Nós vemos registrada, queridos, em Atos capítulo 21, versículo 15. Aconteceu pouco depois na cidade de Tiro, a caminho de Jerusalém. Os cristãos da cidade, suas esposas, seus filhos, acompanham a Paulo até a praia e todos se ajoelham para orar antes que o apóstolo embarcasse no navio. Olha a importância dos joelhos dobrados, a importância de clamar ao Senhor, a importância, querido, de dobrar-se, de vergar-se diante do Senhor. E, finalmente, na epístola escrita aos Efésios, o mesmo apóstolo Paulo revela, Efésios capítulo 3, 14 a 16, ele diz: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai e oro para que Ele os fortaleça com poder por meio do seu Espírito. Aleluia! Falamos assim de vários personagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mas encontramos lá, na agonia do Getsemane, o próprio Senhor Jesus. Texto esse registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 41, dizendo o seguinte: afastou-se dos discípulos a uma pequena distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar. Na versão de Mateus, o Senhor prostrou-se com o rosto em terra e orou. Mateus 23, versículo 30. Queridos, nós temos um grande desafio diante de nós, de nos curvar diante do Senhor nesse tempo, em todo o tempo, mas nesse tempo que temos vivido, de notícias tão ruins, negativas, notícias tenebrosas, onde a morte tem rondado a casa do pobre como a mansão do rico, onde a morte tem visitado tanto o assalariado como aquele abonado de recursos financeiros. Queridos, nós precisamos nos curvar diante do Senhor e clamar. Nos curvar diante do Senhor, dado a importância desta prática dos joelhos dobrados diante do Senhor, reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso e reconhecer a nossa dependência dEle e dizer: Senhor, faça-se, cumpra-se, execute a sua vontade, faça, cumpra-se, execute o teu querer. Deus tenha misericórdia de nós. Deus, estenda a tua mão e abençoe, onde um médico não tem qualificação e recurso para alcançar e debelar com a enfermidade o mal, que tu, Senhor, que é o Todo-Poderoso, tu que nos criaste, tu que nos fizeste, possa agir poderosamente e assim impedir que esse mal, ou que qualquer outro mal, ou que todos os males juntos, possa nos alcançar e nos ceifar ou destruir a nossa vida. A importância dos joelhos dobrados diante do Senhor, a importância dos joelhos dobrados, clamando ao Pai,
por meio da pessoa de Jesus, querido, para que Deus então intervenha na nossa história, intervenha na história, intervenha, querido, nas nossas famílias, intervenha no mundo inteiro, intervenha, querido, e faça cumprir a tua vontade e o teu querer. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Quem sabe seja hoje um momento de você deixar um pouco dos seus afazeres, das suas atividades, daquilo que lhe atrai, daquilo que lhe é prazeroso, daquilo que tem ocupado o seu tempo, e olha quanto tempo nós temos tido ultimamente, daquilo que tem feito parte das suas prioridades, e seja tudo isso substituído pela prática de dobrar os joelhos, colocar a boca no pó, clamar ao Senhor misericórdia, clamar ao Senhor graça, clamar ao Senhor que Ele intervenha, clamar ao Senhor que Ele possa, querido, colocar a tua boa mão poderosa, e venha nos abençoar, porque a bênção do Senhor satisfaz, diz a palavra, e ela não acrescenta dores. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Para você orar a Deus e ser aceito por Ele, você precisa ter a Jesus como mediador. E para ter Jesus como mediador, querido, entre você e Deus, você precisa tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E para que você o tenha como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Você precisa reconhecer que lá na cruz do Calvário, Ele te substituiu. O sacrifício dele lá na cruz do Calvário foi suficiente para a tua salvação. E você aceitando esse sacrifício na sua vida, você na verdade estará habilitado, estará em condições de dobrar o joelho, orar ao Pai, orar a Deus por meio de Jesus. Porque quando você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, quando você reconhece que o sacrifício dele na cruz foi por você, quando você reconhece que o sacrifício que ele realizou lá na cruz do Calvário é suficiente para a sua salvação, e confessa-se pecador, arrependido, e busca a salvação nele, você, na verdade, querido, tem livre acesso a Deus por meio da oração. E assim, coloca a sua boca no pó. Clama a Deus não apenas por você, mas clama a Deus também por aqueles que estão ao seu redor e necessitam de uma intervenção, de uma bênção, de um milagre, necessitam de salvação para os seus viver. Deus amado, os teus filhos estão ouvindo essa palavra nesta noite, de todas as partes, de todos os lugares, e nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui e nos trouxe, ó Deus, diante da Tua palavra, para proclamar essa verdade, Senhor, da necessidade de nos curvar diante do Senhor, de clamar ao Senhor misericórdia, graça, salvação, intervenção do Senhor, de clamar ao Senhor a proteção, a condução, enfim, ó Pai, nós te louvamos porque em Cristo nós temos tudo isso. E com a ação poderosa do Teu Espírito que já habita em nós, quando nós nem sabemos orar e pedir ao Senhor, Ele nos auxilia. Oh, aleluia! E assim, ó Pai, nós temos as nossas orações recebidas pelo Senhor. Nós temos as nossas orações atendidas pelo Senhor. Nós temos o Senhor mesmo por Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, Deus, abençoa-nos para que caminhemos, ó Pai, sempre reconhecendo a necessidade de nos curvar diante do Senhor e clamar do Senhor misericórdia e graça, perdão, salvação, libertação e vida eterna. Que seja assim, ó Pai, com todos que nos ouvem nessa noite, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Louvado seja o nome do Senhor.